Você sabe me dizer qual o percentual de gordura do seu corpo? O mundo é um lugar muito grande, repleto de pessoas com diferentes percentuais. Só que alguns impressionam mais que os outros. Seja por uma condição genética que faz uma pessoa ter 0% de gordura ou por uma rotina rigorosa de treinamentos, como as de alguns fisiculturistas. Hoje, você vai conferir os corpos mais incríveis e insanos que já tivemos notícia. Meu nome é Ivan Lima. Bem-vindos! Quando o assunto é fisiculturismo, qual o primeiro nome que vem à sua mente? Eu mesmo me lembro logo do Arnold Schwarzenegger, um dos profissionais mais conhecidos desse ramo. Só que, por mais que a fama dele seja grande, é Greg Kovacs que chega mais perto do conceito de monstro. Isso porque o peso dele chegava próximo dos 200 quilos no off-season e cerca de 150 quilos na época de competição. Agora coloque tudo isso em 1,93 m de altura. E temos um fisiculturista com medidas bem difíceis de serem alcançadas. Anote aí: 66 centímetros de braço, 1,77 de peito e 89 de perna. E o segredo dele não era apenas os treinos rigorosos, que envolviam não exagerar no limite de carga, usar a técnica correta e manter a quantidade de séries de 4 a 5 conforme o exercício. Não. Segundo ele, era a alimentação que mais o ajudava. Em determinado momento da carreira, quando não estava em época de competição, Greg chegou a consumir em torno de 12.000 calorias diárias. E como ele fazia isso? Comendo fast food, bastante carne e tomando proteínas de rápida absorção. Dizem que ele chegava a comer 2 quilos de carne em um intervalo de 24 horas. Veja, isso quando Greg não estava competindo, porque quando ele precisava se preparar para o campeonato, a alimentação contava com ovos, frango e arroz. O que, diga-se de passagem, também não quer dizer que ele abandonava as comidas inadequadas. Não é à toa que ele é lembrado por não ter uma musculatura bem definida ou simétrica. Ainda que os números impressionem, Greg desenvolveu alguns problemas físicos durante os anos, como muita sudorese e complicações para se agachar. Ele faleceu ainda jovem, aos 44 anos, rodeado por algumas controvérsias. Enquanto foi noticiado que ele morreu vítima de problemas cardíacos, acredita-se tenha sido o uso de substâncias ilícitas que pioraram a saúde dele. E por falar em controvérsias, uma das figuras mais polêmicas no mundo dos bodybuilders se chama Greg Valentino. Deixa eu exemplificar antes de contar a história. Sabe quando você vê aquelas pessoas extremamente fortes e tem a impressão de que os músculos delas vão explodir de tão grandes que são? Pois é, foi basicamente isso que aconteceu com Greg, depois dele abusar de um óleo chamado Synthol. Só que nem sempre ele usou substâncias que facilitam o crescimento dos músculos. Na verdade, Greg treinou de maneira natural durante 25 anos, tempo que conseguiu desenvolver 53 centímetros de bíceps. Ele chegou a competir dessa forma e ganhar alguns prêmios. Mas isso não era mais o suficiente em determinado momento. Vendo algumas pessoas atingirem resultados parecidos em menos tempo, ele passou a injetar o óleo Synthol, que age empurrando o músculo para cima e o deixa maior. Depois de tanto usar, os bíceps dele alcançaram os absurdos 68 centímetros. Isso, claro, chamou muita atenção da mídia e de outros profissionais, que não concordavam com o método de Greg. Consequentemente, um dia ele foi injetar o óleo novamente e acabou perfurando um abscesso, que explodiu em pus e sangue pelo braço. Na emergência do hospital, os médicos precisaram abrir os bíceps para drenar o Synthol. A sorte dele foi que nada de pior aconteceu. Só que, infelizmente, nem todas as histórias terminam com finais felizes. E uma delas é a de Andreas Manzer, um fisiculturista austríaco que chegou a ficar com 4% de gordura no corpo. Na verdade, existem muitas lendas por trás dessa informação.
Alguns dizem que era 3%, outros afirmam que a percentagem chegou bem perto de zero. Com 1,70 de altura, Andréas impressionava com suas medidas: 53 centímetros de braço, 147 de peito e 108 quilos. Em meio à rotina de treino pesado, que durava 6 dias na semana, com 2 treinos por dia, o fisiculturista tinha uma dieta rigorosa de carboidratos e proteínas. Muitas claras de ovo pela manhã e outras refeições com arroz, frango, peru, peixe e batata durante o dia. Mas para alcançar seus objetivos, Andréas acabou abusando do uso de substâncias ilícitas, como diuréticos e anabolizantes. Não demorou muito para que a rotina dele começasse a gerar consequências no corpo. Primeiro, ele passou a sentir fortes dores no estômago, que mais tarde descobriu-se serem causadas por tumores. Sem ir ao médico para tratar, Andréas continuou usando as drogas e as dores aumentaram. Até que um dia, ele estava num voo voltando para sua casa e teve hemorragia interna. O fisiculturista foi encaminhado com urgência ao hospital, mas, mesmo com os esforços, tanto os rins quanto o fígado dele deixaram de funcionar. Ele morreu aos 31 anos e, até hoje, a morte dele é lembrada como um dos episódios mais tristes do fisiculturismo, além de servir como um aviso sobre o que pode acontecer quando se passa dos limites. Existem ainda outros fisiculturistas que ficaram famosos por trabalharem mais outras partes do corpo, como as costas. Um deles se chama Andy Baxilla Pérez, e você consegue achar facilmente no Instagram os movimentos que ele consegue fazer com os músculos. Só que no quesito impressionante, é o austríaco Helmut Stribel que ganha, já que ele é considerado o homem mais definido do mundo, com apenas 4% de gordura corporal. Para você ter uma ideia, ele completa 52 anos em 2020, mas o caminho dele no mundo do fisiculturismo começou desde muito cedo, aos 12 anos. Ele mesmo conta que começou a levantar pesos para ficar mais forte e conseguir se proteger dos valentões na escola, já que era muito fraco quando pequeno. E olha, a caminhada dele até que foi rápida. Aos 16 anos, quando passou a frequentar uma academia com mais recursos, Helmut começou a chamar atenção pelas suas aspirações e seu físico. Além disso, ele explica que não há nada de super programado na rotina, que conta com um treino dos principais grupos musculares a cada 5 ou 6 dias. No caso da dieta, Helmut preparou um planejamento mais detalhado. Ele faz entre 5 e 7 refeições ao dia, sendo que cada uma conta proteína magra, como claras de ovos, frango e peixe branco. Helmut também come arroz integral e batata doce e acaba cortando carboidratos à noite em alguns momentos. E ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, ele garante que nunca fez uso de esteroides. E o posto de homem com nada de gordura no corpo vai para o ciclista britânico Tom Staniforth. Podemos dizer que a história dele envolve alguns paradoxos. Tom nasceu com o peso e a saúde considerados normais pelos médicos. Mas, durante a infância, ele começou a perder toda a gordura que tinha nos membros e ao redor do rosto. E o mais inusitado é que, mesmo nessa situação, o corpo de Tom interpreta o estado dele como o de alguém obeso. O caso é tão complicado que ele até possui diabetes tipo 2. Como se não bastasse, a audição do ciclista está se deteriorando desde quando ele tinha 10 anos de idade. Como consequência dessa condição, Tom sofre com dores nos pés e não tem uma espécie de amortecimento natural do corpo, o que pode fazer com que ele quebre os ossos mais facilmente em um acidente. Ele passou 23 anos da vida sem saber o que realmente estava acontecendo com seu corpo. Foi então que, em 2013, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Exeter, na Inglaterra, finalmente conseguiu identificar qual era a doença. Uma revelação que veio através de um mapeamento e análise do DNA de Tom. Na época, apenas 8 pessoas ao redor do mundo tinham sido identificadas com a síndrome,
que recebeu o nome de MDP. Ela consiste na anomalia de um gene encontrado no cromossoma 19 e na ausência de um único aminoácido em uma enzima, que, por sua vez, é de extrema importância para a replicação do DNA. Os cientistas não sabem exatamente quando aconteceu essa mutação genética, mas eles possuem duas pistas: no começo da vida de Tom ou antes, no espermatozoide do pai dele. E mesmo com essa condição, o ciclista disse ainda que nunca se deixou vencer e sempre procurou ter uma vida normal. É por isso que o diagnóstico não gerou um grande impacto na vida dele, já que Tom desenvolveu uma rotina bem movimentada, que não o impede de pedalar e estudar enquanto controla a diabetes. Agora me conte aqui embaixo, quais dessas aparências te deixou mais impressionado? E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!